Olá pessoal, tudo certo? Eu vou aqui fazer um testezinho dessa esmerilhadeira da Leaf, a esmerilhadeira mais barata do Brasil, e mostrar para vocês também como que é utilizando e conforme o uso. Agora há pouco eu estava cortando um cano de PVC, mas é uma coisa tão leve que nem considero como teste. Cortou bem com esse disco de metal bem fininho aqui, o de 1 mm. Aqui para cortar para vocês, eu peguei três coisas. Uma chapinha aqui de ferro. Tenho esse cano aqui de alumínio, que ele deve ter uns 2 mm mais ou menos. E esse outro cano de ferro, que ele é mais grossinho aqui, ele deve ter uns 2,5 mm. Bem, vamos começar aqui. Vamos fazer do modo raiz aqui, ó. Vamos segurar aqui, ligar a máquina. Tô com o disco de corte da Stanley. Aqui, cortou tranquilamente, uma chapinha mais fina. Vamos aqui para alumínio. Cortou aqui também o alumínio, tranquilamente. Cortou um taruguinho aqui. O alumínio dá esquentadinha a mais. Ele é um pouquinho mais grosso. Agora cortar esse ferrinho aqui. Ferro também cortou. A máquina, aqui a parte de plástico que a gente pega não tá quente. O cabeçote, aqui, que é a parte de alumínio, esquentou um pouco, mas nada assim crítico. E eu vou tirar esse disco aqui de corte e vou fazer um teste que ele já equivale por dois produtos, que é o teste da esmerilhadeira e de um disco, aquele disco tipo motosserra, que é um disco de corte e desbaste para madeira. O disco correto para usar a esmerilhadeira, esse aqui de 115 por 22 milímetros, que é o tamanho do furo. A gente tem que observar que aqui ele tem uma indicação de rotação. Se você não tem certeza, deixa aqui essa esmerilhadeira sem nada, liga ela. Ó, ela roda para cá. E aqui tem indicação que ele tem que rodar nesse sentido. Isso indica que essa etiqueta vai ficar aqui para frente. A gente vai colocar ele aqui, travar aqui. Aqui atrás tem um botãozinho de travar a engrenagem para aperto. Dá um apertinho, vê que está bem fixo. Liga ele sem ir usar ainda, né? Só para ver se ele não está desbalanceado, não ficou descentralizado. Mais uma vez, observa, o sentido de rotação está certo, então a gente pode pegar a madeira e testar. Eu vou apoiar aqui no chão para não ter risco, porque madeira é fácil de encavalar e dar tranco ou coice. Isso aqui é para cortar forte, então é melhor a gente prevenir. Travar bem aqui.
Vamos ver de lá. Aqui para corte, ele tá queimando a madeira. Então, vamos testar no desbaste. Esse disco, ele queima bastante a madeira e ele corta mais ou menos um dedo de profundidade, um dedão. O que eu notei? A máquina, o disco ele não parece tão afiado assim. Acho que, mesmo sendo novo, tem que afiar. A máquina deu uma esquentada e ela perdeu um pouco de rotação. Então, essa atividade um pouco mais pesada aqui, tem que fazer de vez em quando e espaçar bem para a máquina resfriar. Até uma dica para resfriar é você ligar a máquina e deixar ela trabalhando em vazio assim. Que o próprio ventilador da máquina dá uma resfriada nela. E bem, testando aqui a máquina, ela funcionou bem para alguma atividade que usar de vez em quando. Ou seja, é um uso acho que menos que hobby ainda, por exemplo, não, é um uso intenso, por exemplo, se for lixar algo, porque a máquina fica um certo tempo ligada, né? Então, dependendo do uso, assim, é uma máquina para se ter em casa. Eu não posso negar que há essa qualidade aqui, a máquina que você pode ter em casa assim, para consertar alguma coisa de vez em quando, cortar um ferro. Dependendo do disco, até riscar a madeira, eu diria para usar aquele disco de Vidia. De Vidia não. Desculpa, pessoal. Aquele disco diamantado, que é bem fininho, que daí na esmerilhadeira ele não tem risco de sair uma Vidia voando na sua perna, por exemplo, né? E dar menos franco. É uma máquina para se ter em casa, para se usar de vez em quando. É uma máquina bem útil, mas só que, por exemplo, tem que ser atividade mais leve, como cortar um ferro, porque é pesado, sim, mas só que você usa, sei lá, 30 segundos, 1 minuto e a máquina vai descansar um pouco. Porque a menos que você seja um profissional, você vai cortar, sei lá, com que frequência? Quando for cortar um ferro, vai cortar 2 pedaços de ferro, algo assim, né? Então, é a máquina, tipo, útil para se ter em casa, igual uma furadeira. E uma dessa aqui desenrola muita coisa em casa.
Porque algum móvel, alguma coisa assim que às vezes tem que consertar, algum cano, alguma parede assim, até mesmo eu acredito que dê para lixar se você respeitar o tempo de trabalho e perceber a temperatura que ela tá. Porque aqui testando, ela deu uma esquentada já. Ela está um pouco quente ainda. Que tipo, esse tempo segurando já não dá. Uma máquina que esquenta bastante. Ela tem 600 watts. Então, respeitando o tempo de uso, respeitando os limites da máquina, é a máquina que deve durar um certo tempo no uso doméstico. É um uso, acho que menos que hobby. E acho que essa proposta é que se encaixa de ser, para mim, que eu achei, a esmerilhadeira mais barata do Brasil. Daí vocês devem estar perguntando, quanto que pagou nisso aqui? Tá, 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 tá. Eu comprei online, com frete grátis, saiu R$ 85. Então, é uma máquina muito barata. Então, a gente tem que entender que você não vai comprar máquina de R$ 85 para sair usando em casa de cliente para fazer serviço pesado, porque essa máquina pode te deixar na mão e isso pode impactar no seu serviço, no seu dia, que na confiança que você tem no cliente, se você trabalhar com esse tipo de coisa. Então, respeitando os limites da máquina, ela é uma boa máquina sim. E apesar de que contra, eu troquei aqui essa empunhadura por outra que eu tinha aqui, né? Porque a dela é um pouquinho pequena. Tipo, eu gosto de usar empunhadura quando vai usar em alguma atividade mais pesada, né? Que ela fica mais confortável e sem falar que aqui esquenta bastante nessa mão, né? Então, é importante isso. Aqui, esse botão dela aqui, é um botão que ele é meio duro e ao mesmo tempo parece ser frágil por dentro, então é uma coisa que pode quebrar mais facilmente. Cabeçote, achei muito boa a qualidade. Tipo, esse aço aqui, ele não tem nenhuma rebarba, alguma coisa, um campo vivo assim, então isso aqui não tem reclamações. O motor esquenta bastante. E o cabo, ele não é tão longo assim, ele deve dar tipo 1,5 m, perto de 2 metros. Então, é uma coisa assim que, tipo, dependendo da máquina, por mim, os fabricantes, alguma. Tem máquina mais potente, profissional. Eu vejo isso. Poderia ter uns cabos de, por exemplo, 5 metros, que para a maior parte dos serviços não precisa puxar uma extensão. Então, entendendo isso, é uma máquina que eu recomendo sim. Você vai usar em casa, você vai fazer algum hobby de vez em quando, algo assim, consertar alguma coisa, cortar alguma coisa, até mesmo madeira, mas só que com outro tipo de disco. Esse aqui, para desbaste, funcionou bem. Para corte, ela caiu muita rotação e isso é péssimo para esmerilhadeira. Entendendo isso, a máquina que vocês podem comprar entendendo essas limitações e usar ela, porque acredito que vai atender muito bem quem precisa de uma máquina bem simples. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e muito obrigado.